de pedido técnicos. Pra vocês entenderem a técnica que está por trás, tá? É assim que ele funciona, é assim que a cabecinha dele funciona. A cabecinha de inteligências artificiais generativas. Leandra, mas e o Bard? Igual. Google Bard, alguém já ouviu falar? Concorrente aí do ChatGPT. Tem outros, tem o Claude. Alguém já ouviu falar do Claude? Algumas sim. Igual. Todos de texto seguem exatamente a mesmíssima coisa. Os tipos de pedidos que você dá para eles é isso aqui. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Padrão. Como fazer dinheiro? Você chega para ele lá e pede uma coisa aleatória para ele. Como fazer dinheiro? Para ele isso é um padrão. Tipo, é uma coisa qualquer. Com exemplo, ó, tem gente que faz dinheiro criando um negócio, investindo ou poupando, mas precisa já ter algum dinheiro para poder fazer essas coisas. Me dê 5 dicas de como fazer dinheiro sem precisar sair de casa. Porque aqui, quando você fala como fazer dinheiro, ele pode falar assim, trabalhando 10 horas por dia. Não, agora eu já trouxe um exemplo. Ó, tem gente que começa investindo, mas eu não quero investir, eu quero começar de casa. Assumindo um papel. Você é um advogado. Ele assume personagens, tá, gente? Total. Alguém aqui é advogado e vai falar assim para ele: você é um advogado. Tipo, pronto, pega todo o banco de dados que você tem relacionado a advogado e passa a se comportar como um agora. Ué, Leandro, ele faz isso? Sério? Ué, vocês não viram eu falando para ele falar comigo como alguém do subúrbio carioca? Ele assume um papel mole, mole. Você é um advogado, tem gente que faz dinheiro criando um negócio, investindo, poupando, mas a pessoa precisa ter... Me dê 5 dicas de como precisa sem sair de casa, sendo advogado. Opa, mudou, não é só sem sair de casa, é sem sair de casa sendo um advogado. Com estilos, aí a coisa começa a ficar bonita. Não, eu vou levantar porque essa parte agora começa a ficar daquele jeito que eu gosto. Aqui tem uma fórmula. Você tem que fazer uma pergunta ou um pedido, tem que descrever um estilo e tem que descrever o formato da resposta. Calma que tem exemplo embaixo, vai ficar tudo simples. Pergunta ou pedido, é o que está em negrito aqui que eu falei para ele. Ó. Escreva um resumo do livro Breakout Advertising, do Eugene. O sobrenome do Eugene eu não me ouso falar. Escreva no estilo... Aí, ó, descrição do estilo. Escreva no estilo e qualidade de um doutor expert em psicologia do consumo, neuromarketing e persuasão. Priorize informações menos genéricas e comuns na sua resposta. Explique usando exemplos e minimize o humor. Esse é até aqui, ó. Eu fui até aqui. Mas aí aqui embaixo tem o roxinho também. Liste os principais pontos em bullets. Descrição do formato da resposta. Olha, eu quero isso de você, mas quando você me entregar isso, já organiza a minha vida. Já coloca em tópicos bonitinho, para eu copiar e colar bonitinho, organizadinho. Vamos ver como é que isso funciona na prática para a gente começar a ter aqueles olhares assim, ó. Gente, eu vou escrever o que eu falei aqui para vocês. Esse livro é um dos clássicos do copyright e persuasão. Ele foi escrito por volta de 1920 e até hoje a gente segue os princípios do Eugene e de outros gênios aí dessa área. Eu pedi para ele escrever um resumo do livro. Esse livro tem 529 páginas. Mas eu não pedi para qualquer jeito para ele escrever. Olha o estilo. Na qualidade de um doutor expert. Pedi para ele minimizar o humor, ser sério. Quero uma coisa aqui, ó, séria. E pedi para ele listar os principais pontos em bullet. Gente, se isso aqui não é uma coisa maravilhosa, eu não sei o que que é, porque, gente, para pensar. Você já tem um livro que você leu, mas você quer resumir. Cara, tá aqui. Olha lá como ele é educadinho. Tá lá nos bullet points, que é o formato da resposta que eu pedi. Tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Vamos pro próximo aqui. Eu só quero passar rápido com isso aqui para vocês, depois vocês vão ter o dever de casa de vocês olharem, treinarem isso aqui, etc. Descritores. Aqui eu já vou brincar, tá? Escreva, porque senão não sou eu. Escreva um resumo, tal, pergunta ou pedido, mais a palavra-chave, mais descrição do estilo. Escreva um resumo do livro, mas de forma engraçada, no estilo do Rafael Portugal, do Porta dos Fundos, com exemplos do subúrbio carioca, não no estilo do Zorra Total.
Ou seja, eu disse o que eu quero e eu já excluí o que eu não quero. Não me vem com esse humor zorra total, não, que isso aí para mim é chato. Bota lá o Rafael Portugal, que ele eu acho engraçado. Aí, gente, se vocês compararem depois isso aqui, é de dar gargalhada, assim, quer rir? Começa a fazer essas palhaçadas, ah, tô meio deprê hoje. Abre isso aqui e começa a dar umas risadas, entendeu? Show depressão. É... Vamos lá. Gente, olha só a diferença. Brrr é uma obra clássica do campo do copyright. Está escrevendo como um doutor, pessoa séria, compenetrada, a importância, o conceito, a criação do diálogo, nananana. Aí, pessoal, sabe aquele livro maroto? Gente, eu consigo ouvir o maroto com a voz do Rafael Portugal. Aquele livro maroto que vai fazer vender mais do que coxinha em dia de jogo no Maraca? É esse livro aí, gente. Do papo reto, né? Do cara que é referência, Eudine. Nesse livro, ele coloca a mão na massa para te ensinar como arrebentar no marketing, fazer seu produto bombar até nos bailes funk da quebrada, gente. Só para vocês perceberem, isso aqui eu estou brincando, mas isso aqui é a imaginação de vocês que manda. Você pode, por exemplo, estou seguindo o exemplo do Michael, não está chateado comigo não, né, Mike? Que é toda hora, né? O Michael, de repente, segue uma linha de terapia que é de um autor famoso. Vou dar um exemplo, né? Provavelmente o Michael segue um mix de várias coisas pelos arquétipos dele ali. Pô, finalmente ele balançou a cabeça que sim, deu adentro, pelo menos com o Michael. Ele segue um mix de várias técnicas, vários cursos que ele já fez e etc. Mas de repente tem um cara lá que ele gosta, que ele admira, que ele quer seguir alguma coisa para esse. Aí ele vai falar, poxa, fala no estilo do cara tal, se for um cara relevante, vamos falar aqui do exemplo que eu trouxe aqui do livro, é Jung, é Freud, ele tem toda a informação do mundo até 2021. Então, se é uma pessoa que pode ser achada no Google, minimamente, ele já sabe quem essa pessoa é. Se essa pessoa tem um vídeo no YouTube até 2021, ele já sabe quem essa pessoa é. Então ele pode pegar e falar assim: poxa, escreve aí para mim tal coisa, mas segue o estilo do fulano de tal. Eu estou fazendo brincadeira aqui, mas vocês podem fazer o que vocês quiserem. Alguém que vocês seguem, um método que vocês seguem, uma formação que vocês fizeram. É a imaginação de vocês que vai ser o limite. Agora, gente, né, aqui os descritores foi o que eu fiz. Eu vou parar no Prime, depois vocês olham o resto. Prime. No Prime, eu até trouxe aqui que o Prime é Prime. Prime. Não é Amazon, mas é Prime. Olha isso aqui. O Prime, eu trouxe aqui um artigo que vale a pena vocês lerem, que tem tudo a ver com entender de gente, então pelo menos leiam. Se não quiser ler, pede um resumo. Mas faça alguma coisa com esse artigo. Priming é uma pré-ativação à exposição a significados, isso aqui segundo o design, a usabilidade, tá, gente? Mas se aplica no que a gente vai fazer aqui. A exposição a significados, palavras, imagens, sons, influenciam na tomada de decisão do usuário, mesmo que esses significados não possuam relação direta com a decisão a ser tomada. O produto mordomo digital é priming. Por quê? Porque mesmo que ele não tenha relação direta com a tomada de decisão, eu expus vocês a significados que estavam dentro da cabeça de vocês. Então, a gente tem que fazer isso com um comando também para o chat GPT, com um pedido para o nosso mordomo. Isso aqui é bem avançado, por isso que eu vou parar aqui, porque os outros é avançado para caramba. Eu só quero mostrar para vocês o poder, porque assim, eu só quero que vocês saibam daqui o seguinte, eu não usava e agora eu vou usar. Eu usava, mas eu achava que eu achava usar. É isso. Se eu vou conseguir isso, eu já estou feliz, porque assim, quem não usava passou a usar, mas já passou a usar em outro nível, e quem já usava falou assim: meu Deus, eu não usava. Agora é outro nível isso aqui, agora é outra parada isso aqui. No início da conversa, você coloca um ponto de vista. E você diz qual o formato que você quer na resposta, isso vai trazer mais contexto nas respostas e nas conexões. Já repara que a fórmula aqui já é maior. Formato da resposta, mais descrição das personas e ações, mais estruturas sintáticas, mais um exemplo, mais um pedido de confirmação. A coisa começa a ficar meio loucona. Primeiro, você traz persona, duas. Eu trouxe aqui um professor, que ele tem doutorado em toda essa parte aí de marketing, e o estudante. Ações. O que eu quero que ele faça? Olha, você vai ser exposto a duas pessoas, o professor e o estudante. Depois que você for exposto a essas duas pessoas, eu quero que você faça crítica, resumo e responda. Que você assuma o papel deles e critique, resuma e responda.
significa analisar o texto fornecido, e eu ainda digo, olha, a crítica significa isso. Resumir significa, é para não dar margem para ele alucinar. Para mim, crítica significa alguma coisa. Sabe quando você fala assim, ó, azul? Para cada um de vocês aqui, azul é um significado. Então, para não alucinar, fale o que você está querendo dizer. Depois, estruturas sintáticas. Qualquer coisa entre parênteses significa tal coisa, qualquer coisa entre chaves significa tal coisa. Exemplo: estudante, marketing, resumir. Escreva um resumo do livro tal. Exemplo 2, exemplo 3, pedido de confirmação. Beleza. Aí vamos lá, vamos copiar isso aqui tudo. Dever de casa. É só para vocês verem do que ele é capaz. Não vou ficar aqui fazendo cada um, senão a gente não vai ver o que importa mais para vocês. O que importa mais para vocês é aquela tralha toda de persona, disso, daquilo, vocês terem isso de bandeja. Não é isso? Eu acho que é isso que importa mais a vocês. Mas eu preciso primeiro mostrar para vocês tudo que pode ser capaz para vocês aprimorarem o pedido de vocês. Sim, estou pronto para começar a responder os seus pedidos na perspectiva de um professor distinto com experiência e vários doutorados em marketing. Aguardo suas perguntas. Vou pegar esse exemplo. Eu dei exemplos para ele, foi só para exemplo. Então, vamos aqui. Me responde isso aqui, por favor. Pronto. Ele está me respondendo o que eu perguntei para ele, seguindo um professor. Ó, professor de marketing, responda. Poderia, em mais detalhes, me explicar a diferença entre força motriz e estágios da consciência do consumidor segundo o livro? Ou seja, pega isso, gente, por exemplo, numa técnica de vocês e fala assim, olha, eu quero que você agora se comporte como um cara assim, assim, que eu já dei todas as características lá em cima, um cara assim, assim, e agora me responda esse ponto aqui da teoria do Freud, com esse ponto aqui da teoria do Jung, você me explica a diferença entre os dois? Porque isso tem um conflito aí na área. Me explica. Ó, a força motriz é isso. Vamos imaginar tal coisa, o estágio da consciência é isso aqui, tal, tal, tal. Acabou. Daí o céu é o limite. Então, gente, perceberam que o que a gente tem em mãos é muito mais poderoso do que vocês imaginavam? Vocês têm essa percepção?